Coisas novas e experiências novas com Deus. Nós começamos falando lá em Gênesis, né, sobre o que Deus fez através de Moisés. Falamos, ou seja, em Êxodo, o que Deus fez através de Moisés, coisas novas, coisas grandes Deus fez. Êxodo, ali em Números, e quarta-feira passada nós entramos num assunto sobre a história do profeta Elias. Elias, ele aqui não conta genealogia, pai nem mãe, fala nada de Elias sobre a genealogia, mas a importância do profeta Elias para Deus fazer coisas novas foi grande. Através dele, Deus permitiu 3 anos e meio sem chuva, e Elias foi lá para o ribeiro. Deus fez coisas novas, ou seja, ele bebeu da água do ribeiro e foi alimentado pelos corvos. Os corvos traziam pão e carne de manhã e pão e carne à tarde. Depois o ribeiro secou, Deus falou: tem coisa nova para a sua vida, vai lá para Sarepta, que eu já tenho ordenado uma viúva que te sustenta. E ele foi lá para Sarepta. Quando chegou lá, os irmãos sabem da história, né? Primeiro Reis, capítulo 17, versículo de número 8 em diante, que nós falamos. Ele chegou, essa mulher estava catando graveto para fazer um bolo e comer e morrer. E a Bíblia nos diz que Elias falou para a mulher: olha, não, faz primeiro para mim. Ou seja, para vermos coisas novas de Deus, irmãos, primeiro nós temos que fazer para quem? Para o Senhor. Porque quando a mulher foi fazer para Elias, ele estava fazendo para quem? Para Deus, porque Elias era enviado de Deus. Elias era o chamado por Deus. Então, ela fez conforme o profeta ordenou que ela fizesse. E depois, irmãos, nós vamos lá no capítulo 17 ainda, que ele havia falado da panela, a farinha não vai acabar, e nem o azeite da botija. Agora nós vamos lá no versículo 17, 1 Reis 17, 17. Depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele fôlego ficou. Ali você vê, depois destas coisas, que coisas? Depois que Elias, que Deus multiplicou a farinha, depois que Deus multiplicou o azeite, comeram bolo, encheram a barriga, e isso foi por muitos dias. Mas chegou um dia que o filho dessa viúva ficou o quê? Doente. Ficou doente. Mas já era Deus preparando o novo. Irmão, tem hora que Deus permite as coisas na nossa vida, não é para nos matar, não é para nos assustar, é porque Deus tem coisa nova pela frente. Às vezes a gente na hora entra em pânico, mas Deus fala assim: calma, eu estou no controle, eu tenho coisa nova para realizar, eu tenho coisas novas para fazer. E o menino ficou doente, e o que aconteceu? A doença agravou muito, até que o fôlego de vida saiu do menino, não ficou fôlego de vida, ou seja, o hálito, o pneuma, o ar que Deus nos dá, foi tirado. Eu estava até falando para as jovens, agora há pouco, né, no pré-bate, se Deus tirar o ar que nós respiramos, é fração de segundos, nós, né, você vê, quando a pessoa ela infarta, ela fica sem, né, vai até morrer. Então o fôlego de vida saiu do menino. Aí o versículo 18, então ela disse, a mulher, irmãos,
Você vai ver a mulher reclamando? A Bíblia fala alguma coisa que a mulher reclamou? Por causa do filho dela ter morrido? Ela foi na onde? Ela foi na fonte. Quem era a fonte? O profeta. Porque ele era enviado por Deus. E a Bíblia diz que, então ela disse a Elias: que tenho eu contigo? O quê? Olha que expressão que a mulher tratou o profeta. Que tenho eu contigo? Pode falar, irmão. Homem de Deus. O que eu tenho contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Olha aqui, você veio aqui com a sua santidade diante de Deus. Você veio aqui trazer a minha iniquidade, lembrar do meu pecado, lembrar do meu erro, lembrar da minha falha e tirar o meu filho? Foi para isso que você veio? Você veio aqui, ela chamou ele de homem de Deus, irmãos. Hoje está uma coisa muito rara, hoje, ser chamado de homem de Deus, porque o povo está perdendo a credibilidade no Evangelho por causa dos escândalos. São escândalos e escândalos todos os dias. E tem outra coisa, irmão, que esse negócio de inteligência artificial, você não sabe quem está cantando mais, se é o ser humano ou se é porque eles fazem os bonecos igual o ser humano, e põe lá para cantar ainda da harpa, põe lá para pregar. Daqui um dia, não vai ter gente mais não. Então nós precisamos entender, ela, vieste a mim para trazeres a memória, você veio lembrar, porque ela lembrou que ela teve erro no passado, que ela teve fraqueza no passado, mas vamos lá, o 19, e ele lhe disse: o que aconteceu? Meu filho está morto. O que Elias fez? Ele pediu o quê? Quem está preparado para o novo de Deus? E ele disse: dai-me o teu. Quem que é filho morto aqui? Ninguém. Ninguém quer filho morto? Eu quero. Pastor, misericórdia, o que o senhor vai fazer com um filho morto? O morto aqui, irmãos, é lógico que tem aplicação. Ali ele estava morto fisicamente. E na igreja, e no mundo lá fora, quantos mortos que um dia frequentou aqui dentro e está morto lá fora? Então, Deus fala assim, adota um. Elias adotou o quê? Um defunto. Ou não? Elias adotou um defunto. Por quê? Ele disse: dai-me o teu filho. O que você vai fazer com um filho morto? É porque Deus quer fazer coisas novas. Porque o que eu não posso, Deus pode. O que você não faz, Deus faz. Mas eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar. Dai-me o teu filho. E ele tomou em seu regaço, em seus braços, em seus ombros, e levou para onde? Para cima. Aonde? Ao quarto. Pensa se Elias pegasse o menino e falasse: minha senhora, vamos fazer a cerimônia fúnebre aqui. É o que tem de pregador hoje, trabalhando de agente funerário. Não tem jeito para o seu filho mais não, desviou, acabou, aquele lá está dando trabalho na rua aí, virou um nada. E não é assim. Enquanto a vida há esperança. Aí ele levou o menino para onde? Para o quarto. Deixa eu te perguntar, por que o quarto? Se tinha, vamos supor que tinha sala, né, cozinha. Por que levou para o quarto? Quarto é lugar de quê?
Intimidade. Você leva qualquer pessoa lá no seu quarto? Vem cá para você ver meu quarto. Não leva não, fica esperto. Fica esperto. Não, só para mostrar. Não, tem gente que tem um olho maligno. A Bíblia fala que tem um olho maligno. Se olhar nessa planta aqui, amanhã é murchinha. Já teve gente que olhou o canarinho caiu do puleiro morto. De tão maligno que é. Inveja, sabe? A pessoa tem uma inveja, um ciúme do que você tem. Misericórdia. Então, Elias levou ele para o quarto, lugar de intimidade. Ele não levou ele e fez um discurso, falou, pode enterrar ele. Não, está morto, mas ainda tem chance. Mas você vê, irmãos, estava morto. Você conhece alguém morto? Eu conheço, um tanto e mais um pouco. Pastor, você está, que isso, negócio aí, o senhor conhece alguém morto? Eu estou falando morto espiritual, irmão, não é físico não, que está lá no cemitério, lá já está só os ossos. Quem já morreu faz tempo, está só a carcaça dos ossos. Aí o dia que for enterrar um parente, junta aquele monte de ossos, põe dentro do saco e pronto. É assim que é a vida. Mas Elias falou, me dá o menino aí. E levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava. E deitou em sua cama. Pôs ele na cama do profeta. Deitou ele lá. 20. E Elias falou com quem? Irmão, se quiser ver o novo, não fica contando para fulano, para Bertano seus sonhos, não. José contou, ele sofreu. O Neemias ficou calado e venceu. Passou prova? Passou. Neemias não abriu, a Bíblia fala assim que Neemias não abriu a boca, não falou do que ele ia fazer lá em Jerusalém, para reconstruir os muros. Mas mesmo ele não falando, ainda levantou o inimigo. Você imagina falando? Eu estou pensando em trocar meu carro, eu vou. Aí você fala para certas pessoas, meu filho, misericórdia. Infelizmente, irmãos, tem isso aí. Tem gente que não tem alegria de ver o sucesso do outro. O teu sucesso incomoda a pessoa. Nossa, você viu o carro que o irmão comprou? Carro feio. É feio mesmo, porque você não pode. Nossa, se fosse eu comprava verde. Olha. Se fosse eu, o meu era. Isso é inveja. Nossa, o irmão comprou uma casa, você viu? Lá. Ô, irmão. Isso é dor de cotovelo, ciúme. A gente não pode ter isso, não. Se Deus deu um carro para o irmão, glória a Deus, todo mundo fica alegre. Se Deus deu uma casa, aleluia! Mas pastor, o irmão já tem, ganhou outra, e eu não tenho nenhum. É porque você fala demais. Ué. Mas o irmão ganhou, o irmão fez outra casa, ué, que negócio é esse? Ué, ele está trabalhando e está, porque a gente tem que fazer, silêncio, não pode reclamar. Tinha até uma brincadeira na escola, né? Quem reclama? Quem reclama? Né? Então, não reclama não. Elias clamou. Você sabe o que é clamar, irmãos? O que é clamar? É orar. Não, clamar é gritar em alta voz. Porque Bartimeu estava à beira do caminho, clamando. Que jeito? Jesus! Filho de Davi. Então ele estava gritando. Elias gritou ao Senhor. Aí tem gente, precisa de orar. Não, Deus não é surdo. Você ora tudo que você quiser. Você pode orar abaixo, você pode orar sem falar. Ana já orava, ninguém ouvia. Só ficava lá, mexendo com os lábios. Outro já gritava. Não é pecado. Não tem na Bíblia assim, ora baixinho, ora caladinho.
Deus não é surdo. É lógico que Deus não é surdo. A gente ora, ó, que você sente a presença de Deus. Meu filho, quando eu era mais novo, mas olha, eu vou te falar a verdade, nada me segurava não, eu virava um foguete dentro da igreja. Quando Deus usava o pregador, misericórdia, nas vigílias, nós íamos para a vigília 10 horas da noite e ia embora só 5 horas da manhã, criança sendo batizada com o Espírito Santo. Agora hoje você for fazer vigília, o que vai levar para comer? Primeira coisa, não vai levar nada não. Então, eu ia, mas meu tio vai vir. Não é nada. É porque, ó. Você entendeu? Não é que é pecado comer, pode, lógico. Então nós faz vigília, nós comemos. Mas eu não vou por causa da comida, eu tenho que ir para buscar o Senhor. Tem gente que já fica assim, olhando no relógio. Sabe que o pastor vai parar com esse negócio de barriga está roncando? Não. Vamos lá. Clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva, porque ele estava dizendo, eu estou na prova, Senhor, agora o Senhor pôs até ela na prova, por causa de mim, até essa viúva, com quem me hospedo, o Senhor veio afligir, matando o filho dela. Quer dizer, já chega aí o que eu estou passando, a luta que eu estou passando. Agora o Senhor permitiu essa mulher ser afligida também, passar por essa dor também. Eu estou aqui hospedado na casa dela, Senhor, eu estou comendo do bolo que ela, mas quem está multiplicando, Elias, a farinha? O problema é esse, que às vezes nós queremos brigar por uma coisa que é de Deus e não nossa. À tarde, na hora, me subiu um nervosismo assim, cheguei em casa, não falei, não conversei, aí eu estou sentado lá no sofá, o Espírito de Deus veio e tomou minha vida e, por que você está triste? Aquilo aí é meu, não é seu. Mexeram no que não é teu, mexeram no que é meu. Aí eu fiquei tranquilo, mas na hora, se você não ficar esperto, Jesus manda fogo, quem quebrou aquilo lá, quem derrubou, quebra a perna dele, arrebenta ele, tira o pescoço. Mas não, Deus falou, fica tranquilo, mexeu, não é seu não, você é apenas barro, aquilo lá é meu, mexeram no que é meu. Então pronto, aí eu fiquei tranquilo. Aí uma irmã manda uma mensagem lá de Poços de Caldas, mandando uma mensagem para mim assim, que quando Senaqueribe mexeu com o povo de Ezequias, com o povo de Deus, Deus falou: Ezequias, fica triste não, está afrontando, não é você, está afrontando é eu, e o negócio vai pegar, vou mandar um anjo lá. Deus mandou só, quantos anjos? Um só, matou 185.000 pessoas numa noite, um anjo só. Você sabe o que é 185.000 pessoas? Você pode pegar a Cidade de Passos, Itaú de Minas, pode pegar para Tapes, Cássia, que ainda não dá. Dá não. Olha o tanto de gente. Isso foi só numa noite, um anjo. Você imagina se Deus mandar uns 3 anjos, igual ele mandou lá em Sodoma e Gomorra. Por isso, irmãos, é que nós temos que ficar na paz, porque Deus diz assim: essa peleja, ela não é de vocês, essa peleja é minha, eu apenas uso vocês, mas ela é minha, ela é do Senhor, é o Senhor que peleja. Aí Elias: ô Senhor, já chega eu passando prova, agora o Senhor pôs a mulher na prova também. 21. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. Ou seja, o menino deitado, Elias, igual Eliseu, você vai ver lá na frente que Eliseu realizou quase o mesmo milagre, deitando sobre o menino, pondo mão sobre mão, pé sobre pé, rosto sobre rosto, face sobre face,
e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, o quê? Irmão, tem gente que acha que nós, o Deus de vocês é diferente do nosso. Fala, depende do Deus que você serve, porque Elias, o próprio Elias falou. O que Elias falou? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, o meu Deus é diferente. O meu Deus, ele abre caminho no mar. O meu Deus, ele fecha o céu e não vem chuva. O meu Deus abre o céu e vem dilúvio. É esse o nosso Deus. Deus manda e não implora. Pronto, acabou. E disse: Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Que oração ousada. Olha o novo de Deus. Você pensa bem para você ver, irmão, você lá num velório, aí Deus fala com você assim, ó, põe a mão sobre o defunto. Eu? Põe a mão, ordena a vida voltar nele. Você está preparado para isso? Então, por isso que Deus não faz muitas coisas novas, porque você pensa bem, se Deus levantou um defunto num velório, se você estiver lá no velório, lá é arte. Você vai mirar o vitrô e... ou vai sair correndo. Você pensa bem, você está lá bem tranquilo cantando. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aí o defunto, minha. Você não está preparado, você vai correr 3 dias, você vai olhar para trás. Porque tem gente que tem... Você tem medo de morto? Tem gente que não vai no velório nem de jeito nenhum. Depois ficou pensando na pessoa e qualquer barulhinho. Nossa, será que é ele? Será que é... Não, irmão, quem morreu já era. Não volta mais não. Só vai voltar no arrebatamento quem for para o céu. Igual quem for para baixo, volta para ir para baixo. Então, rogo-te que a alma deste menino, porque o que saiu do menino? O espírito e a alma, porque o fôlego, o hálito de Deus, o sopro de Deus é que nos deu vida. Torna a da alma do menino de volta. 22. E o Senhor fez o quê? Elias, para vocês aí é impossível, mas como vocês humilhou, e eu quero fazer coisas novas, o Senhor ouviu a oração de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. A alma é a parte imatéria da nossa vida. A alma é o nosso intelecto, na alma está, o intelecto está a vontade, o sentimento, a emoção, está aqui, no coração da alma. Quando fala de coração, todo mundo pensa que é esse aqui, né? Filho meu, dai-me o teu coração. Não é esse aqui, é aqui, ó, que controla o coração da alma, a tua vontade. Ali fala assim, ó, servir o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. O teu coração é de toda a tua alma, de todo o teu sentimento, de toda a sua emoção, servir ao Senhor. Então, tornou a entrar nele e ele reviveu. 23. Elias tomou o menino e trouxe do quarto a casa e o deu à sua mãe. Disse Elias: vês aí o teu filho? Vive. Irmão, isso aqui é grande, né? Olha lá. Elias tomou o menino e trouxe do quarto a casa. E a mulher estava lá embaixo, porque Elias estava em cima. Provavelmente era uma casa
de 2 andares, ou até mais. Aí Elias desceu e levou o filho, levou do quarto para casa, e deu à sua mãe, e falou, e provavelmente, você pensa bem, aquela mulher deve que estava lá embaixo fazendo o quê? Chorando ou lamentando a morte do menino, porque senão Elias não falava assim, ó, e disse Elias, vês aqui, teu filho está vivo, você está chorando, teu filho está vivo, Deus operou o novo, Deus trouxe de volta a vida do seu filho. Irmãos, uma mensagem profética para nós nessa noite, vai haver muita ressurreição nessa cidade, de pessoas que estão mortas, espirituais, que vão vir para a casa de Deus novamente, para adorar o nome do Senhor. Se você tem parente que está afastado, se você tem parente que está desviado dos caminhos do Senhor, te prepara a haver ressurreição em nome do Senhor Jesus. É Ele que vai fazer o novo. Você pensa bem, mas não é você que tinha afastado os caminhos do Senhor, era eu, mas agora Deus me deu uma nova chance, porque Deus dá sempre uma nova chance, mas só que a chance passa, a oportunidade passa, e se nós não abraçarmos a oportunidade agora, talvez ela nunca mais volte, talvez ela nunca mais venha. Por isso, irmão, não perca a oportunidade. Jovens, não perca a oportunidade. Adolescentes, irmãos, irmãs, não perca as oportunidades que Deus está nos dando para servir a Ele e ser fiel a Ele, a sua palavra. Então, ele entregou. Aí o versículo 24, a mulher vai fazer uma declaração. Então a mulher disse a Elias, ô Elias, nisto eu conheço agora que tu és, a classificação aí de novo, ó. A pessoa vai falar, ô Eli, agora eu te conheço, que tu és um grande jogador. Agora eu vejo que tu és um grande cantor. Nisto eu vejo agora que tu és o quê? Um homem de Deus. Que classificação bonita, né? Aqui na terra todo mundo se gaba de classificações. Eu sou ministro não sei das tantas. Eu sou embaixador não sei do país tal. Mas essa classificação aqui, ó, não é para todos. Não é para todos. Ô homem de Deus, ô profeta, eu conheço agora que tu és homem de Deus. Por que ela confessou que ele era homem de Deus? Por causa daquilo ali. Que completa o versículo? Nisto agora eu vejo que tu és homem de Deus. Por quê? A palavra do Senhor na onde? Na tua boca é? Olha que coisa, irmãos. Será que se levantar uma viúva de Sarepta hoje, será que ela vai falar para muitos pregadores a mesma coisa que falou para Elias? Vai dizer, ó, vejo que tu és um homem de Deus, está revelando aí CPF, revelando RG, revelando placa de carro, ó, você é um homem, isso não é marcas de homem de Deus. Ou é? Não. Que interesse Deus tem de revelar seus documentos? Para que vai fazer isso? Se a própria Constituição, o banco de dados não pode, os seus dados não podem ser repassados para terceiros. As empresas que passar, se der BO, você é ressarcido. Você entendeu? Então agora Deus vai falar, Deus está me mostrando que seu CPF é X, Y e tal. Ai, Deus, aleluia, Jesus. Para quê? Os que consultam Instagram e Facebook. Vamos supor, se eles for vir pregar aqui na igreja aqui, aí eles vão olhar o Instagram da cidade aqui, da região, procurar os Instagram de alguém da igreja. Se eu falar para o senhor aí, se eu falar, Reis, tem alguma coisa a ver com o senhor?
Aí ele, ai, meu Deus, é o meu sobrenome. Olha o que Deus vai fazer aí? Brincar com o sentimento das pessoas. E eu vejo gente chorar, irmão, mas me dá vontade de entrar lá dentro. E não é a pessoa, não, é o falso profeta. O falso. Teve uma vez, num lugar, teve um irmão que deu um pane espiritual, e eu estava passando na rua, e alguém me falou, pastor, você viu o que aconteceu? Eu falei, não, o irmão passou aqui e falou para fulano, para ir lá na casa dele agora, correndo, o homem tinha 78 anos de idade, vai correndo lá na tua casa agora, que vai explodir um trem lá na cozinha. Irmão, olha, ele virou nem carro de Fórmula 1 alcançava ele, com 78. Chegou na casa dele, não tinha nada. Depois falou, pastor, falei, irmão, pelo amor de Deus, não é assim não. Não é desse jeito não. Quando a Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes revelar os seus santos e profetas. Deus fala com a gente. Ou não? Quantas coisas Deus já nos mostrou antes de acontecer? Quantas coisas? Só que nós temos que ficar atentos ao novo de Deus, para ter experiência com Deus, igual Elias teve. A mulher falou para ele, nisto agora vejo que tu és um homem de Deus, porque a palavra do Senhor na sua boca é a verdade. Então Elias pôde ver aí, irmãos, o que? A glória de Deus na vida de Elias e o filho vivo novamente. Aí Elias, agora, dali, da casa da viúva, Elias vai lá, ter um encontro com Acabe. Para quem no capítulo 17, agora no 18, ele vai atrás para se apresentar a Acabe, diante de Acabe, porque Deus ia mandar o quê? Chuva. Mas só que nós vamos ver aqui, 18:1. Sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai te apresentar a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias, vai lá e se apresenta. Irmão, Deus fez um pedido aqui, difícil para Elias. Você sabe por quê? Por quê? O que o Acabe queria fazer com Elias? Matar. A vontade de Acabe era de matar Elias. Aí Deus falou, vai, apresente-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. 2. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Quando fala extrema, que a fome era o quê? Era grande, era enorme. Não tinha como, irmãos. E toda a fome era grande demais. 3. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito olha para você ver como que Deus trabalha. Elias saiu para se encontrar com Acabe, e Acabe chamou Obadias, o mordomo, e Obadias temia a quem? Ao Senhor, porque ali o Senhor está maiúsculo, é o Deus que nós servimos. Aí ele vai dizer no versículo 4, chamou Obadias, porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50, os escondeu numa cova, e sustentou com pão e água. Irmãos, alguns dizem que aquela viúva, do capítulo 4, que o marido dela morreu e deixou uma dívida, alguns dizem que o marido dela era ele, porque nessa época aí ele gastou muito, para sustentar, 50
profetas com pão e água. Você imaginou, irmão, comendo pão e água lá numa caverna, escondido? E agora o dono de Obadias, o mordomo de Acabe, chama ele, e ele com 50 e 50, guardado e alimentando, escondido do seu senhor da terra. Mas aos olhos de Deus ele estava alimentando os profetas do Senhor. 5. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra. Irmãos, aqui que eu quero mostrar para os irmãos, se nós não estamos vivendo os dias de Elias. E disse Acabe, vai doer um pouquinho, mas segura. Eu acho que eu vou pular isso aqui. Vou pular. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos, o que é erva? Capim, ramo. Achemos erva, para que em vida conservemos quem? Cavalos e mulas, e não percamos todos os animais. E estava morrendo quem? De fome. Hã? Quem estava morrendo de fome? As pessoas. Só que o rei Acabe chamou Obadia e falou: Obadia, sai pelos rios, sai pelos riachos, as nascentes de água, talvez ainda tenha algum broto, tenha alguma coisa lá, e traz para nós cuidarmos de quem? Dos cavalos e das mulas. A geração de hoje cuida, mas não é pecado. Mas hoje, um ser humano é mais valorizado que um animal. O ser humano é desvalorizado diante, né, dos animais. O animal tem mais valor do que o ser humano para muita gente. Porque enquanto tem criança dormindo na rua, enquanto tem pessoas dormindo debaixo de viadutos, dormindo nas estradas, nas rodovias, tem cachorro dormindo em cama que nem nós não tem. Aí a pessoa não tem coragem de dar um abraço numa pessoa, num ser humano, mas tem coragem de dar um beijo num animal. Aqui, ó, o Acabe, cuidador de mula e de cavalo. E o ser humano se vira. Se vira. Você pode ver hoje, irmãos. Né? Hoje tem mais casa de ração do que mercado. Pet shop do que mercado. Hoje opera cachorro. Não, tem que cuidar dos animais. Deus fala que nós, o animal do justo, né, é bem cuidado. A gente tem que cuidar do cachorro, cuidar de tudo. Mas tem gente que, eu estou precisando de uma ajuda para fazer uma cirurgia, eu estou com um problema na coluna, quanto que é? 3 mil. Não, não tem não. Aí o cachorro vai parir uns cachorros, dá um problema lá, e vai ter que fazer uma cirurgia. Quanto que é? 3. Faz isso aí depressa. E o ser humano morrendo. Aqui houve o quê? Uma inversão de valores. Acabo de falar, gente, Obadia, sai por aí, vê se consegue trigo, se consegue alguma coisa, se consegue alimento, porque o povo está morrendo de fome. Não, vamos ver se nós cuida dos cavalos. O ser humano está morrendo. Isso aí morre um, nasce 1000. Mas não é assim. Não é desse jeito. Cada ser humano é uma alma. Cada ser humano tem o DNA. Você tem o DNA de Deus, irmãos? Amém? Nós temos o DNA de Deus. Deus está conosco. Deus está em nós. Nós estamos no Senhor. Amém?
Vamos mais. 6. E repartiram entre si a terra e percorreram. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Então Acabe saiu para um lado, Elias saiu para o outro, ou Elias não, o Obadias saiu por outro, procurando o quê? Erva, procurando capim. Aí a Bíblia nos diz, 7. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis quem encontrou com Obadias? Deus faz as coisas certinho, né? Obadias, vai por aqui, porque você vai topar com o meu servo, porque se ele for por ali, vai topar com Acabe. Eu quero que, antes de ele encontrar com Acabe, eu quero que ele encontre com você. Irmão, fica preocupado não. Deus já tem tudo projetado para a sua vida. Às vezes a nossa ansiedade atrapalha Deus de operar na nossa vida. A Bíblia diz, Pedro fala, lançando sobre ele, o quê? Toda a vossa ansiedade. O que é ansiedade? Eu quero, e depois não acontece do jeito que você quer, você vai culpar quem? Deus. Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu de ninguém. Nós que somos empolgados, e depois, que na ânsia da ansiedade, irmão, tal de ansiedade é difícil, pelo amor, é igual depressão, se você ficar ansioso, eu quero, aí não acontece, fica moribundo. Aí Elias encontrou, e eis que Elias o encontrou, e Obadias, reconhecendo, fez o quê? Prostrou com o rosto e disse, és tu o meu senhor Elias? É isso. Você pode ver que aqui o Senhor está o quê? Minúsculo. Então não é Deus. És tu, Elias, o meu Senhor? Ou seja, o Senhor aqui na terra. Ele respeitava a hierarquia, porque ele era o quê? Profeta, servo do Senhor, homem de Deus. Então ele diz, és tu o meu Senhor Elias? É o Senhor? Olha, irmãos, como que as coisas Obadias estava defendendo alguém que ele não ele não conhecia, porque ele chegou para ele e perguntou, és tu meu senhor Elias? Então ele não conhecia ele. Então tem gente que te defende mesmo sem te conhecer, mesmo sem te conhecer. És tu meu Senhor? 8. E disse-lhe ele, eu sou, vai e diz a teu senhor. Quer dizer, aí o Obadias, que era servo de Acabe, vai a teu senhor, e eis que Elias está aqui. Vai lá e fala para ele que o Elias está aqui. Aí o que Obadias fala? 9. Porém ele disse, você prestou atenção nesse texto? Porém ele disse, ele quem? Obadias, em que pequei para que entregues a teu servo na mão de Acabe, para que me mate? O que eu fiz? Para eu chegar lá e falar para o Acabe que eu tive encontro com você aqui, ele vai me matar. O que eu fiz? 10. Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino onde o meu Senhor mandasse em busca de ti. Obadias fala assim, Elias, não tem reino, não tem lugar, não tem nação aonde o meu Senhor mandou capturar você. Em todos os lugares que você pensar, ele mandou buscar você. Só que Elias, irmãos, como que Acabe não achou Elias se Elias estava ali? Aí o Salmo 91, que nós estamos na onde? Na onde? No esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. O que é descansar na sombra?
Quando você está andando na estrada de chão, vai para uma roça, eu lembro quando era menino, nós ia para a roça, nós ficávamos louquinhos para ter uma árvore, para quê? Para chegar lá, ficar debaixo da sombra, refrescar um pouco e depois tomar fôlego e ir embora de novo. A gente ia levar comida para os nossos pais na roça, que às vezes estava colhendo arroz, tudo, ia de pé, que a distância, aí chegava debaixo de uma árvore, oh, que frescura, que coisa mais boa. Assim é nós debaixo das mãos de Deus, irmão. Elias estava debaixo das mãos de Deus, você está debaixo das mãos de Deus. Aqui não está, então fazia jurar os reinos e nações que não havia achado, que não te havia achado. Então, perguntava, Elias está aí? Todo mundo falava, jurava, não está aqui não, ele não está aqui não, não sei cadê ele não. 11, e agora dizes tu, vai, diz a teu Senhor, eis que Elias aqui está. 12, e poderia ser que apartando... Presta atenção, poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde. Irmão, a gente até arrepia, dá a entender que Obadias sabia que Deus ia levar. Eu vou lá avisar o Acabe que você está aqui, Deus pega e te... Aí eu vou ficar mentiroso. Aí não tem jeito. Eu poderia ser que, apartando eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu dar novas a Acabe, e não te achando ele, me vai me matar, porque eu vou, Acabe, eu achei o Elias, aí chegou lá, Deus arrebatou você, e eu vou ficar mentiroso, aí ele me mata. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha, desde a mocidade dele, desde jovem, ele já temia o Senhor, ele era mordomo na casa de Acabe. Versículo 13, porventura disseram ao meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Porventura não dissera a meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numa cova, e os sustentei com pão e água? O senhor sabe que, o profeta, que eu guardei 100 homens de Deus. Quantos homens? Ele guardou 100, mas os irmãos vão ver lá na frente que Elias, devido à depressão que ele teve, ele falou, oh Deus, eu fiquei sozinho, não tem ninguém para me ajudar. Aí Deus chega para Elias e fala o quê? Elias, tem quantos mil? Tem 7.000, quer dizer, aqui ele guardou 100. Deus fala para Elias, você não está sozinho não, tem 7.000 que não comeu na mesa de Jezabel, tem 7.000 homens que não comeu, não aceitou a doutrina de Jezabel, não aceitou a mentira, não aceitou o mal, Elias. Ele guardou. Aí o 14, nós vamos encerrar. E agora dizes tu, vai até o Senhor, e eis que Elias está aqui, e ele me mataria. 15, e disse Elias, vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje, eu vou fazer o quê? Eu vou me apresentar a Acabe, eu vou me apresentar a ele, pode ficar tranquilo. Irmãos, a sua briga não é sua, ela é de Deus. Ela é de Deus a partir do momento que você coloca na mão dele, porque tem gente que coloca, vai lá e tira. Deus está demorando, Deus está tardando, Deus tarda, não, Deus não tarda, Deus não falha, Deus ele é da hora, fidelidade, Deus é fiel, Deus é justo, nós até falamos isso no pré-batismo hoje, Deus é fiel, Deus é justo, Deus não tem 2 pesos, 2 medidas, Deus não tem balança enganosa, Deus não é como o ser humano que tem 2 pesos, 2 medidas, o peso para um é diferente para o outro,
Deus não. Deus trata todos em igualdade. Se errou, paga. Se acertou, ganhou. Eu vou apresentar a Acabe. Você pode ficar tranquilo. Hoje, disse Elias, vive o Senhor dos exércitos, em cuja o quê? Não é face não, viu, irmãos? A pessoa está no face. É na face. A pessoa que é no face, na face. Cuja face estou. O que é estar na face? Frente a frente. Eu estou de frente com Deus. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar, e ser desviado dos seus maus caminhos, buscar a minha face, é você entrar diante de Deus, relatar os seus pecados, relatar as suas ofensas, contar tudo para Ele, e dizer: Deus, estou aqui de frente do Senhor, porque não tem que esconder nada do Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe meu passado, presente e futuro, o Senhor sabe o ontem, o hoje e o amanhã. É ficar frente a frente, face a face. Elias falou: todo dia eu converso com o Pai. Você está conversando com o Pai? Você está face a face com o Pai também? Todo dia? Ah, pastor, tem dia que assim eu não... Irmão, se a gente fosse entrar assim, no pé da letra, na Bíblia, Jesus, o dia que os discípulos, Jesus falou: fica aqui, enquanto eu vou ali, fazer o quê? Eu vou subir ali no Getsemane e vou orar. Vocês ficam aqui, orando, velando por mim. Aí Jesus foi lá, orou. Quando chegou, os discípulos estavam no Pentecoste danado, não estava? Estava no quê? Dormindo. Roncado ali, dormindo. Jesus falou: falei para vocês orar, vigia, gente. Vigia, servo. Aí Jesus foi de novo, voltou e estava dormindo. Aí Jesus falou assim: nem por uma hora vocês podem vigiar por mim? Qual é o limite da oração? É lógico que não é doutrina, mas, irmãos, se nós não orar pelo menos uma hora por dia, nós estamos roubados. Nós não vamos dar conta. Ih, pastor, eu estou orando, a oração minha é igual sapecar frango. É sapecada. Então, isso é pecado mesmo. É sapecada e é pecado. Sapecado também. A gente tem que... É igual para dormir. Quantos minutos a gente ora para dormir? Tem vezes que a gente ora deitado, já deitou, tá lá: Senhor, me perdoa que eu estou... Outros já põem assim, ó, a cama está ali, ó, aí já fica assim, ó, um joelho no chão, o outro no ar, para já ficar fácil. Então a gente tem que... Levanta cedo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Ah, pastor, tem que escovar o dente. Não, lógico, tem que escovar o dente, mas a gente tem que orar. Deus, te agradeço porque eu levantei, abri os olhos, porque nesse dia muitos já foram embora. Porque quantas mil pessoas foram embora hoje? Dezenas, centenas e milhares. Quantas pessoas vão embora por dia? Nesse momento agora que nós estamos falando aqui, quantos acidentes estão acontecendo agora? Quantos carros estão se confrontando, batendo um no outro nesse momento, pelo mundo afora? Quantas pessoas estão agora numa ponte tentando tirar a sua própria vida? Então o mundo não é só aqui entre nós, o mundo é grande, e por dia são milhares de pessoas, um infartando, o outro de todo jeito. Então nós temos que ficar na onde? Na face do Senhor, frente a frente. Deus, aqui estou eu. Aqui, todo dia, irmãos.
Deixa eu te falar uma coisa. Um dia nós vamos passar os pontos da oração de Jacó. Jacó, antes dele orar a Deus, primeira coisa que ele fez 3 coisas antes de pedir. Primeiro, Jacó confessou. Depois, Jacó adorou. Depois, Jacó foi pedir. E nós começamos tudo errado. Nós começamos a pedir e não confessa e nem adora. É só uma cobrança para Deus. Deus, abre a porta, Pai do céu, tem misericórdia daquela duplicata lá, meu pai querido, aquele cartão, meu Deus do céu, vai vencer, meu. Não é desse jeito? Nós faz desse jeito. Aí primeiro, Deus, perdoa os meus pecados. Eu fiz coisa errada hoje, não tem jeito de esconder do Senhor. E se for possível, você até conta para Ele o que você fez. É para Ele que você vai contar. Não conta para o amigo que você está lascado. Todo mundo vai. Você não está sabendo, não? Fiquei sabendo. E nem pode orar confessando um ar, porque se você orar, oh Deus, perdoa o meu pecado. Hoje eu fiz aquele negócio lá. O outro está escutando lá, está escutando a sua. É perigoso, irmão, esse negócio. Por isso que Jesus fala assim, quando você for orar, entra na onde? No teu quarto. Tem oração que é na intimidade com Deus. É lógico que tem oração que você vai orar. Deus te toma, você começa a orar alto, mas você não vai aquela intimidade de falar as coisas para Deus. Oh Deus, hoje eu olhei aonde não devia olhar. Eu pus os meus olhos aonde eu não podia pôr. Por isso que a Bíblia fala lá no Salmo, fala assim, ó, não porás coisas más diante dos olhos. Jó, ele faz uma oração dizendo assim, Deus, veda os meus olhos da virgem, para que meus olhos não pequem, para que eu olhe para uma virgem e deseje ela. Olha para você ver. Então, buscar a face do Senhor. Isso não é só aqui na igreja não, irmão. Você está orando, pastor, todo dia que eu chego na igreja eu oro. Não, não é só aqui não. É em casa também. Mas não deixa a gente orar muito, né? O que é isso? É a maquininha ali. Aqui ali ela matou televisão, matou telefone, matou tudo, está matando os crentes também na oração. Não é? Poucos que oram hoje. Poucos. Que Deus nos guarde, irmão.